Estamos com o nosso programa Cita em Ação. Para você que não nos assistiu no primeiro bloco, perdeu inúmeras informações sobre capacitação da sua empresa, de você, empresário, dos seus funcionários. A gente está aqui com a nossa diretora de treinamento e desenvolvimento, Ana Carolina Verde Braga. E agora nós vamos falar um pouquinho também com o Roberto Mattioli, que é professor de desenvolvimento humano. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu já te apresentei no bloco passado, mas para quem não assistiu, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Boa noite. A gente está falando aqui de professor de desenvolvimento humano. Explica para o empresário que está assistindo, porque você teve que me explicar antes, porque eu pedi uma explicação. Mas o empresário que está assistindo, o que é o professor de desenvolvimento humano? Bom, primeiro boa noite, Ana, boa noite, Carol. Um prazer ser recebido por vocês aqui. Esse trabalho ele é voltado ao indivíduo dentro da empresa. Então, quando a gente fala em desenvolver o ser humano dentro da empresa, a gente procura trabalhar o indivíduo dentro da equipe. Normalmente, as empresas de treinamento, eles treinam individualmente, eles vão trabalhar pessoa por pessoa. E a gente procura trabalhar estas pessoas, inclusive, a Ana bem disse antes, os empresários juntos, os líderes juntos, para que se desenvolvam as habilidades individuais e usem isso dentro da equipe. Isso a gente chama de sinergia, né? Você usar as suas habilidades individuais em prol do grupo. E quando cada um entende quais são as suas habilidades, quais são as suas funções, na verdade o que é a função, né? Porque muita gente diz assim, nossa, mas minha função dentro da empresa é essa, mas eu faço isso, mas por que é que você faz isso, tendo uma função talvez até diferenciada daquela? Então a gente trabalha um entendimento do indivíduo, do que é o trabalho dele, que ele fazendo cada tipo de função que de repente ele acredite que não é a dele, ele está se desenvolvendo, ele está se profissionalizando. E o que a gente busca com esse desenvolvimento é a profissionalização do indivíduo dentro da equipe. Bacana. Você falou, inclusive, que faz trabalho de campo. Isso, a gente desenvolve um trabalho de campo muito bacana, onde a gente leva equipes, por exemplo, nós levamos aí há um tempo atrás um pessoal de uma empresa de 19 a 22 anos, foram 80 jovens, e capacitamos num hotel fazenda aqui em Ibirá, levamos para um treinamento de campo. E o que é esse treinamento? Lá nós usamos jogos cooperativos, dinâmicas interativas, onde você usa o esporte para o desenvolvimento do indivíduo. Porque dentro do esporte, e a gente fala muito nisso, que o esporte hoje, e sempre foi, um dos melhores e maiores veículos de integração, entrelaçamento, onde você usa e desenvolve todas as ferramentas do trabalho em equipe. Não tem um esporte, a não ser os esportes individuais, mesmo assim você trabalha em equipe com o seu técnico, até com a sua torcida, né? Então a gente usa muito esse trabalho de campo, levando o esporte para integrar as pessoas da equipe e desenvolver essas habilidades em cada um. É bem bacana, vale a pena, vale a pena. Obrigado, obrigado. E eu queria só acrescentar mais uma coisa que a Ana disse também, com relação aos empresários, participarem junto com as suas equipes desses treinamentos, inclusive dessas palestras, porque cai bem dentro do que eu estou falando. Não adianta o empresário cobrar da sua equipe que eles façam qualquer tipo que eles tenham qualquer tipo de atitude ou de ação dentro da empresa, se ele também não entender qual é a linguagem desse funcionário. E quando ele participa desse treinamento junto com os funcionários vão entender, ele vai ouvir também e eles vão discutir dentro da empresa aquilo que foi dito. E aí eles vão poder aplicar. Mais uma coisa que a Ana disse, que eu acho que é interessantíssimo, que é a questão de você, poxa, eu sei tudo, mas quanto do tudo que a gente aprende na vida, a gente aplica dentro da nossa empresa, ou a gente aplica na nossa própria vida. Então, saber tudo hoje é bom, mas o aplicar o tudo que a gente sabe, ou um pouco do que a gente sabe, é o melhor que a gente pode fazer. Mattioli, você vai ministrar um curso, na verdade eu vou até perguntar para a Ana, foi estratégica essa colocação do curso como primeiro de 2011. Exatamente, eu acho que a administração do tempo hoje é um problema, né? Todo mundo acha que é um problema, mas são poucos que fazem alguma coisa para mudar isso. E eu acho que foi estratégico, com certeza, inclusive com o Mattioli nessa cadeira. Verdade. Não tinha pessoa melhor para assumir esse assunto na Academia CIRP. E só falando uma coisa que o Mattioli falou que eu achei muito importante, assim, hoje o empresário precisa realmente ter a noção
que ele precisa investir nas pessoas, que esse é o grande diferencial das empresas. Né? Assim, com relação à tecnologia, com relação à máquina, está muito parecido. Todas as empresas não têm muito do que fugir. Então o diferencial está lá, são as pessoas. E aí precisa investir, o pessoal investe em máquina, investe em tecnologia, precisa começar a investir nas pessoas também. Que é que está a diferença na qualidade do atendimento, é que está a diferença nas vendas. Então precisa ter essa noção de investimento nas pessoas. Ele não precisa ir nem tão longe, né? Só na Silva Jardim, só ligar na CIP, só até o centro já está resolvido. E com certeza a gente está à disposição, né? Sempre, como a Ana falou, essa questão do tempo, né? Que a gente vai falar sobre isso. Esses empresários, quando eles trabalham, quando eles desenvolvem o ser humano dentro da empresa, às vezes você tem um problema com produção ou com vendas e você fala, não, eu preciso contratar mais gente, falta gente. Na verdade, às vezes você não precisa contratar, você precisa desenvolver aquelas pessoas que estão lá para criar habilidades e desenvolver habilidades que as pessoas às vezes têm, mas não é desenvolvido não são trabalhadas, e esse número de pessoas, mesmo sem aumentar o número de funcionários, ou se você precisar um a mais ou dois a mais, mas que estas pessoas, elas vão fazer a diferença sendo bem treinadas. Elas vão conseguir produzir mais sendo bem treinadas, mas produzir com qualidade, produzir com eficiência, com eficácia, entendeu? Isso é muito bacana o empresário entender, que só ele desenvolvendo o indivíduo dentro da empresa, fazendo parte dessa equipe, ele vai conseguir trazer isso.